Uma nova ideia, um novo jeito de fazer jornalismo. Aconteceu, virou notícia, tá no canal do Povo. Estamos aqui na Casa da Cultura, onde conversamos com o professor Marconi Calazans, que acaba de ser escolhido presidente da comissão que tem como a responsabilidade de reorganizar a Academia Palmarense de Letras e Artes. Professor, qual a importância desse ato para a história de Palmares? O objetivo nosso principal, especial, é exatamente resgatarmos a memória da cultura de Palmares, das letras de Palmares, né? Iniciada com Miguel Jaceli, iniciada com o professor Fernando Barreto, né? Numa época em que não era pertinente, em função do momento político em que a região vivia, a permanência dessa academia, bem como, né, a existência dos vultos, ainda na memória do povo de Palmares e da região, do clube literário. O nosso objetivo maior é exatamente este, é fazer com que a Academia de Letras de Palmares ela possa não só ter a sua representatividade em Palmares, mas que possa ter uma abrangência regional e, por que não dizer, estadual e nacional, né? Interligando os participantes dessa academia aos participantes da Academia Pernambucana de Letras, aos participantes de academias que existem em outras cidades do interior de Pernambuco e a Academia Brasileira de Letras. Esse é o nosso principal objetivo. Professor, o senhor tem como positiva o número de pessoas, a participação, o número de participantes hoje nessa reunião? Em princípio, eu achava que viria percentual menor de pessoas, né? Porque o povo de Palmares, não digo todos, mas uma grande parcela me parece ter perdido o encantamento para com a cultura, para com a arte, para com a literatura. Dizer a vocês que Palmares tem produzido literatura, tem produzido livros de poesia, tem produzido livros de artigos científicos, através da FamaSul, através do Departamento de Letras, especialmente através do Departamento de Letras com o professor Ademauro Gomes. Temos o professor Vimar Carvalho, também lançado livros, o professor João Love, que vai lançar um livro agora, essa semana, e dizer que a cultura ela está viva, que o resgate da Academia de Letras de Palmares, que vai abranger toda a região, vai agregar os valores regionais e, posso até dizer, nacionais, que tiveram importância na construção da cultura local, ela vem com esse objetivo, ela vem como resgate da memória. E a participação ela foi substancial, a participação ela foi relevante, porque nós temos aqui as melhores cabeças pensantes da região, pessoas que vêm escrevendo, pessoas que vêm formando opinião, pessoas que vêm projetando perspectivas, pessoas que vêm, na realidade, mostrando que é importante produzir cultura, porque é a cultura que liberta, é a cultura que transforma, é a cultura que une e que, na realidade, quebra as diferenças. Agora com o professor Ademauro Gomes. Professor, qual a importância desse momento de resgate da Academia Palmarense de Letras e Artes? Hoje, um grupo de intelectuais, de poetas, escritores, artistas de uma maneira em geral, lançam a pedra fundamental da retomada de um trabalho exitoso no passado palmarense. Representa um resgate da Academia Palmarense de Letras. Hoje é uma data fundamental para que retomemos as atividades intelectuais e Palmares tem uma representatividade nesta área institucional, onde as letras, a literatura, a arte linguística seja realmente orientada e acompanhada e, sobretudo, divulgada com qualidade. Esse é o propósito da Academia Palmarense de Letras. Professor, quais são os próximos passos agora nesse processo de reconstrução da academia? A comissão provisória foi escolhida e, a partir desse momento, vamos colocar uma pauta de trabalhos. E já tem uma data para ser apresentado diante de um grupo maior, que será 20 de fevereiro.
já teremos um formato mais sistematizado sobre a nova composição e as atribuições inerentes à Academia Palmarense de Letras. Aqui, diretamente da Fundação Casa da Cultura, com o presidente da Fundação, Lulica, doutor Luiz Antônio, um monte de coisa, né? Doutor, a gente está acabando aqui um evento que é um marco para a história de Palmares, que é o resgate da Academia Palmarense de Letras e Artes. Qual o valor histórico desse momento? Qual o valor histórico da Fundação para a cidade, para a história de Palmares? Caco, inicialmente nós queremos dizer da nossa alegria, da nossa honra de estarmos presidente de uma fundação de cultura, momento em que ocorre essa recriação da APL, Academia Palmarense de Letras. O valor é incalculável. Há uma porque Palmares é conhecida no cenário mundial como terra dos poetas. E em razão do desaparecimento desta APL, alguns até questionam, principalmente as novas gerações, por que terra dos poetas? Que não se vê mais poeta, não se vê mais poesia, não se vê mais cultura e, enfim, o povo perdeu a sua identidade. Então, perdeu profundidade. Mas perdeu em razão, justamente, da falta do clube literário, do esquecimento da Academia de Letras, que há mais de 45 anos estava desativada. O momento é sui generis, como já havia dito. É ímpar, porque, na verdade, há mais de 45 anos que Palmares perdeu profundidade, perdeu sua identidade. E as novas gerações até questionam, por que terra dos poetas, que não vê um lançamento literário? Por que terra dos artistas, que não vê ninguém fazendo cultura? Por que terra dos poetas com teatro fechado? Por que terra de artista que não tem nenhuma produção mais cultural? Então a gente tem o dever, como gestor de cultura, de começar a recuperar, logicamente, da nossa contribuição, Caco. Não é? Porque cultura não se faz por decreto, nem se faz por lei. É a gente procurar, a estimular, a convidar, a despertar na comunidade cultural esses interesses. Então, reabrimos o Cine Apolo, já promovemos mais de 187 espetáculos, temos aulas de música, aula de dança, aula de teatro, mas nós precisávamos, logicamente, de um dever. A gente tinha um compromisso de resgatar a memória desses homens que contribuíram para colocar Palmares no cenário cultural brasileiro e mundial. Por exemplo, o pai do teatro brasileiro, Hermílio Borba Filho. Nós temos um dos maiores poetas do mundo, Ascenso Ferreira. O pai da aviação civil brasileira, tudo de Palmares. O Severiano da Fonseca Lins, um dos maiores pintores do mundo, Murilo La Greca. Então, o Milton Souto, poeta, e tantos outros. Então, esse povo, eles deram uma contribuição significativa, colocaram Palmares no cenário cultural nacional e mundial e estavam esquecidos em razão da falta, logicamente, desses equipamentos culturais que disse, principalmente o mundo da literatura e da poesia, sem uma academia de letras. Ora, Palmares no exílio de 1950, 45, plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tinha e hoje não existe mais. Então é como disse, o início hoje é um pontapé inicial, não é? Tivemos essa reunião exitosa com intelectuais interessados, poetas, escritores, e já determinamos uma comissão provisória que está pesquisando, estudando e analisando para a elaboração do regimento interno e um estatuto. Vamos promover no 20 de fevereiro de 2014 um seminário, já analisando esses documentos. Deliberamos também que vamos ter 40 cadeiras. Também foi deliberado que nessas 40 cadeiras serão homenageados os nossos vultos artistas históricos, tais como o já citado Amaro Matias, o Nelson Chaves, cientista de Água Preta, que vai ser regional. O próprio poeta Ascenso Ferreira, Hermílio Borba Filho, Arthur Gris, Fernando Gris e tantos outros. Esses serão os patronos das cadeiras. E como as demais academias, a do futuro, esperamos que em 9 de junho, quando Palmares completará 135 anos de emancipação, e já estarmos dentro do teatro, que vai completar 100 anos,
que é o mais antigo teatro do interior pernambucano, o terceiro do estado. Então, dentro das comemorações da emancipação política da cidade de 135 anos, como disse, e 100 anos do Apolo, haveremos, se Deus quiser, já está com tudo preenchido e dar posse aos novos imortais, valorizando, portanto, os que escreveram a história e os homens que estão escrevendo a história em todas as suas linguagens culturais. Então é um dia de muita felicidade e que a gente deseja, pede a benção divina e esperamos em Deus que ilumine esta comissão provisória, que proteja esses homens e mulheres de bens que ficaram conosco e que possa Palmares voltar a ser, como diz o próprio ano, Palmares é canção da natureza, exortou certa vez Silva Jardim, é terra de cultura e de grandeza, no mundo não havendo igual assim. Então esperamos que a APL chame a atenção da Academia Pernambucana de Letra, Academia Brasileira, e vamos dizer para o mundo, Palmares começou a resgatar a sua história e valorizar os seus artistas. Lica, você falou durante essa primeira parte a respeito dos 100 anos do Teatro Apolo. Nós tivemos na cobertura dos 100 anos e notamos a falta de algumas pessoas que a gente esperava lá, vereadores, o próprio prefeito. Fica a impressão que falta, de algum modo, um maior envolvimento dos poderes legislativo e executivo na questão do desenvolvimento, do apoio à cultura palmarense? Eu acho que não, Caco. Eu faço outra leitura, né? Primeiro, o prefeito do município já havia comunicado antecipadamente de uma agenda que não poderia faltar e mandou, inclusive, o secretário municipal, René Fraga, para representá-lo. Quanto ao Poder Legislativo, infelizmente, é verdade. Eu confesso que não presenciei, à exceção do vereador Wilson Monteiro, a presença de outro vereador. Fico triste, e porque destes, infelizmente, foram convidados e eu não recebi nenhuma correspondência justificando, ou pelo menos dizendo que anteriormente havia outro compromisso. Mas isso que você está dizendo, infelizmente, também ao longo deste ano, eu tenho notado assim como regra. Não quero atribuir aos poderes constituídos, mas até o povo, de um modo em geral, e às vezes eu acho que não é nem culpa do cidadão, é infelizmente culpa dos poderes constituídos, que ao longo de 2 décadas fecharam o teatro, acabaram com as bandas de músicas, acabaram com as escolas de música, com os grupos de dança, com a literatura, enfim. Então o povo, todo mundo sabe, é massa de manobra. Então, tem dado ao longo dessas 2 décadas, o forró do moído, o forró calcinha azul, calcinha preta, essas festas de evento de massa, que eu digo sempre, eu não faço crítica a eles, porque infelizmente, é um momento moderno. Isso traz divisa, venderam a esse jovem essa situação sem dar outra alternativa. Outros também tiram dividendos dessas festas de ordem política, econômica, financeira, diz que é do aquecimento, essas coisas loucas. Agora, eu digo que não sou contra, continuo dizendo que eu não sou contra. Aceite e devemos até promovê-la, se é que traz divisa para o município. Mas o que me preocupa é justamente que essa é a minha obrigação maior como gestor de cultura, é promover a cultura. Não é tirar isso não, mas é dizer o seguinte, vamos também socializar o recurso, investir no evento de massa, mas não deixar faltar o dinheiro do pastoril, não deixar faltar o dinheiro do Bumba Meu Boi, do figurino, do grupo teatral, o fardamento da banda de música, não é? Da exibição dos nossos cinemas, da recuperação dos nossos equipamentos culturais. Então, essa coisa, você é um homem culto também, nós sabemos que, infelizmente, fazer cultura começa a discriminação do próprio governo federal, porque ele coloca pela Constituição Federal 25% do orçamento para a educação, parabéns. 15% do orçamento de todo o bolo para a saúde, parabéns. E quanto coloca para a cultura? Nada. Então eu também aí, de um modo em geral, eu atribuo a falta de compromisso com a cultura, né? Porque a cultura é a alma de um povo. A gente sabe que cultura é tão importante quanto o pão que alimenta o nosso corpo. Eu me lembro até de Aristóteles, né? Que ele dizia o seguinte, sou mais grato a Filipe, o meu professor,
do que é meu próprio pai. Porque o meu pai deu o pão que nutriu o corpo. E Felipe me deu o pão que nutriu o espírito. Veja a importância da cultura. Então, mas é assim, se você observar, não é Palmares. Observe que em todos os entes, federal, estadual e municipal, que quando muito, eles colocam no orçamento 1% da receita para a cultura. Então, se educação tem 25%, se saúde tem 15% e cultura não tem nada, qual é o compromisso desse povo com cultura? Então a gente fica assim, bastante preocupado, não é? Não podemos atribuir a uma pessoa. Agora, temos que mudar. Temos que mudar. Foi criado o Sistema Nacional de Cultura agora. Palmares, pela primeira vez, tem um Conselho Municipal de Cultura, pela primeira vez tem um Plano Municipal de Cultura e pela primeira vez tem um Fundo Municipal de Cultura. Só está faltando dinheiro. O fundo está liso, o fundo está sem dinheiro. Mas assim, essas críticas, a gente fala as críticas, né? Construtivas, dizendo que nós acreditamos. Eu acredito muito. Inclusive, este ano, apesar de muita dificuldade, mas você é testemunha que nós avançamos muito em termos de cultura. Aconteceu, virou notícia, tá no Canal do Povo.